na última sexta-feira, fomos surpreendidos pelo nosso ex-treinador Pintado, que recebeu uma proposta do futebol mexicano e, conforme existiam as cláusulas contratuais, estabelecia-se uma multa pelo rompimento do contrato e assim será feito. Então, o Pintado irá ressarcir o Botafogo de acordo com as cláusulas contratuais. No sábado, nós entramos em contato com o professor Wagner Lopes, nos reunimos com ele na cidade de Jundiaí por várias horas, acertamos as questões contratuais. O professor terá um contrato com o Botafogo, como nós temos com todos os profissionais que nos prestam serviço. Divulgamos uma nota no nosso site, informando que o treinador já havia sido contratado e que seria apresentado hoje. Não foi uma questão de suspense, mas sim um pedido do Wagner, que gostaria que a sua ex-equipe, a Ferroviária, não soubesse pelos jornais ou através do nosso site, que ele gostaria de fazer isso pessoalmente. Nós temos acompanhado o trabalho do Wagner há bastante tempo. Essa é a terceira vez que nós contactamos para contratá-lo. O ano passado, na Copinha, não foi possível. Tivemos o contato agora na Série D, também não foi possível. Agora, felizmente, conseguimos convencê-lo a vir ao Botafogo. O trabalho do Wagner nos times, seja no futebol japonês, seja no futebol de São Paulo, sempre nos agradou. Ele fez belíssimas campanhas no Paulista de Jundiaí, em 2010 e 2011. 2011, inclusive, foi campeão da Copa Paulista. E este ano conseguiu tirar o São Bernardo da posição difícil que se encontrava, e é uma pessoa atualizada, trabalhou no futebol japonês, e o Botafogo está muito satisfeito com a escolha que fez. Bom, sou natural de Franca, aqui do lado, nascido e criado até os 15 anos de idade aqui em Franca. Sinto um orgulho muito grande, não só de toda Ribeirão Preto, que era uma referência para nós na época que morava em Franca, mas continua sendo para todo o Brasil. E estou muito animado, muito motivado para fazer um grande trabalho, para fazer um excelente campeonato. A gente sabe das dificuldades, o quanto a fanática torcida do Botafogo é exigente, mas eu me sinto preparado para mais esse desafio, que eu considero um divisor de águas na minha carreira. Eu acho que é importante salientar nesse momento que sei exatamente onde eu estou pisando, quais são as dificuldades, a exigência dos torcedores aqui de Ribeirão, mas estou muito motivado, estou muito animado. Eu entendo que desde o primeiro momento que houve o contato, me senti valorizado pelo convite, e dentro da filosofia do clube, dentro da metodologia de trabalho que eu acredito, eu acho que as coisas se encaixam, e com muito trabalho, com muita vontade, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande campeonato, montar um time que a torcida sinta orgulho da equipe. E falo sempre, em todo lugar que eu trabalho, que os jogadores eles vão ter que suar muito nos treinamentos para poder representar a instituição Botafogo. O peso da camisa, a gente sabe, a gente entende, a grandeza, um clube formador que sempre olhou para a categoria de base. Esse é meu perfil, de estar sempre buscando novas alternativas, buscando jovens talentos que possam brilhar, que tenham vontade de crescer na profissão. Então eu me sinto
um treinador que quanto mais eu estudo, quanto mais eu tento aprender, eu acho que mais há necessidade de buscar informações. Hoje, quem tem informação é privilegiado, é aquele cara que busca, que estuda, que vai atrás. Eu acho que os 17 anos vividos no Japão me deu condições de estar sempre buscando, sempre aprendendo. E como todo nipo-brasileiro, que é assim que eu me considero, porque sou naturalizado japonês, a cultura japonesa me fez bem, então eu procuro trabalhar com a meritocracia, procuro trabalhar com os critérios pré-definidos, jogar como eu estou treinando e treinar como eu vou jogar. Muitos sabem que os times que eu treino, uma das características é uma defesa agressiva e um ataque que usa muita velocidade, com muita movimentação. Futebol, todo mundo sabe como está corrido, como está pegado, e o tempo todo, se você não manter uma dinâmica muito árdua, muito grande, você não consegue fazer o resultado. Não precisa falar, todo mundo sabe que são 15 jogos dificílimos e só 2 de cada grupo classificam. Então, todo jogo é final de Copa do Mundo para nós, e nós temos aí muito trabalho pela frente. Num primeiro momento, a gente sentou hoje, né, às 10 horas da manhã, ficamos até agora praticamente falando de elenco, falando de opções de mercado, mas eu estou muito animado, estou muito motivado, e posso garantir para vocês que vontade, determinação para fazer um grande trabalho não falta. Não só eu, mas professor Benê, Sandro, que já estão comigo há algum tempo e sabem como eu gosto, como é o meu dia a dia. Falo sempre para os meus jogadores que não haverá falta de respeito, não haverá palavrões. É lógico que no futebol, muitas vezes, não dá para você pedir por favor, mas o respeito eu acho que é uma via de mão dupla, a educação eu acho que é importante, e estou muito animado para ter o primeiro contato com o elenco e já fazer o treino daqui a pouquinho. Nós temos hoje 40 dias de preparação. É claro que seria o ideal, desde o começo, a apresentação do treinador junto com os jogadores que fossem chegando aos poucos. Eu acho que quanto mais rápido você trabalha com o elenco, mais você se familiariza, mais você sabe qual vai ser a resposta que o atleta vai te dar, tanto taticamente falando, cognitivamente, qual vai ser a reação do atleta na hora do elogio, na hora da crítica, na hora da bronca, para você conhecer bem quem você está escolhendo para representar a instituição. Eu tenho os meus critérios, eu tenho os meus princípios que eu uso no modelo de jogo, que dependendo da biotipia dos atletas que nós temos aqui, nós vamos escolher. Para isso, o quanto antes começarmos a treinar, melhor. Nós temos algumas ferramentas para poder reconhecer não só qual a preferência de jogo, qual a maneira de atuar do jogador, mas também dinâmicas de grupo para saber o que eu posso acrescentar, quais as ferramentas que eu, usando, vai melhorar, não só na parte individual, mas também na parte coletiva. E eu sempre falo para os meus jogadores que quem escala é o jogador. A atitude dele em campo é que vai dizer se ele vai jogar ou não. Eu disse anteriormente que eu trabalho com meritocracia, então dependendo do cara, do que ele fizer durante o treino, é que vai escalá-lo ou não para o jogo. Eu não tenho intenção nenhuma em ensinar ninguém a jogar, porque se estão aqui no Botafogo é porque são bons atletas, bons jogadores, mas no Brasil ainda nós temos uma cultura muito ruim de jogo coletivo. Então eu falo sempre que o esforço individual gera benefício coletivo, e o sucesso coletivo traz retorno individual. Então, uma das minhas características é fazer um jogar pelo outro. Porque se você dá a mão e todo mundo remar na mesma direção, o barco é o mesmo. A direção que é o sucesso, todo mundo quer. Então é um campeonato difícil, duríssimo, todo mundo sabe. E a intenção é fazer com que todos os jogadores, toda a comissão técnica, toda a diretoria, patrocinadores e torcida, todo mundo reme na mesma direção. Então o Wagner sozinho, a comissão sozinha não faz nada, os jogadores sozinhos não conseguem nada. Mas se a gente unir todo mundo
no sentido de buscar bons jogos, de buscar resultado, de ter comprometimento primeiro consigo, com o companheiro de profissão, depois com a instituição. Eu acho que a gente pode realizar um bom trabalho, mesmo usando as tuas palavras, tardiamente chegando, eu acho que a gente pode acrescentar muito, sim. Você teve a chance no São Bernardo ano passado, mas pegou o time logo após o começo do Paulistão. Sétima rodada. Agora você inicia um trabalho desde o começo. Essa é uma das grandes oportunidades da sua carreira. Mais uma pergunta a respeito dos jogadores. Qual a análise que você faz do elenco já contratado? Você vai reencontrar 2 jogadores que fizeram sucesso com você, o Macedo e o Barbosa, que jogaram com você no Paulista, né? O Marcelo Macedo, infelizmente a gente não trabalhou junto, mas acompanhei, vi muito lá. E o Barbosa, desde a categoria de base, desde o primeiro ano profissional, acompanhei, conheço bem. Não tão tatuado como agora, mas muito boa pessoa. Eu considero um divisor de águas na minha carreira essa oportunidade de poder trabalhar antes de começar o campeonato. Nós chegamos no São Bernardo na 7ª rodada com 6 derrotas em 20º lugar. E nós tivemos uma sequência de 5 resultados positivos. Acho que ganhamos 3, empatamos 2, uma coisa assim. E eu acho que bom senso, o discernimento, você está aberto a ouvir todos os... principalmente as pessoas envolvidas no processo. É importante. E agora ainda mais, porque nós vamos ter uma coisa que eu nunca tive. E esses foi um dos argumentos que eu usei para a minha saída lá do meu ex-clube, é que eu vou ter um centro de treinamento, uma academia em frente ao gramado, um estádio próprio, uma torcida fanática que apoia o time, mas que cobra muito dentro do entendimento de cada um. Torcedor, a gente entende, é o passional. Mas eu considero essa oportunidade a maior oportunidade. É claro que eu tive o ano passado uma experiência no Gamba Osaka, que é um dos clubes com mais tradição no futebol japonês, time da uma grande empresa de televisões e eletroeletrônicos. Mas no Brasil eu considero que o time de maior representatividade, principalmente com histórico, o Paulista também era, mas principalmente no interior de São Paulo, eu acho que é uma potência, não só um celeiro formador de grandes jogadores, mas também com uma grande cidade. Então eu estou muito motivado, muito feliz de estar aqui. Gosto muito, amo muito o que eu faço por convicção, por acreditar no que eu aprendi nesses 30 anos que eu estou no futebol. 20 como atleta e 10 como membro de comissão técnica, então eu não criei os conceitos que eu tenho sobre o jogo ontem. Eu estudei ao longo desses 30 anos, eu procurei ser um bom observador, fazer todos os cursos que estão ao meu alcance, para poder ser tão vitorioso como treinador como eu fui como atleta profissional. Embora 17 anos dos 20 que eu joguei foram fora do Brasil, mas aqui no Brasil, do infantil ao profissional, eu fui formado pelo São Paulo Futebol Clube, que todos sabem a potência que é e a grandeza que tem. Então, eu acho que essa oportunidade aqui no Botafogo com certeza vai não só alavancar a minha carreira, mas também me dar a oportunidade de formar um time muito competitivo. Todo profissional busca uma oportunidade melhor. A gente sabe das cláusulas contratuais e eu tenho certeza que nem o Pintado, nem a diretoria esperava o que aconteceu, assim como a Ferroviária também não esperava a minha saída. O problema nós já temos, agora nós precisamos correr atrás da solução. E a resposta que eu tenho para te dar é que somente com muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, é que nós vamos conseguir recuperar o tempo perdido. E ainda assim mesmo a gente é humano, nós vamos cometer erro. Mas se a gente errar 70% e acertar 30%, nós estamos acima da média. Nós já deixamos de ser medíocre para ser algo mais. Então eu entendo que existe o que é possível e o ideal. O ideal não foi possível, vamos correr atrás do que a gente pode fazer hoje. Então hoje nós podemos treinar, nós podemos melhorar o condicionamento, nós podemos melhorar a parte tática, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance.
A partir do momento que nós aceitamos a proposta de vir para cá, a primeira coisa, eu me comprometo comigo mesmo a fazer o meu melhor nas 24 horas que o dia tem. Fazer o meu melhor para que o treino saia melhor, os jogadores rendam mais, a compreensão tática, técnica, enfim, seja a melhor possível. Então essa é uma pergunta inteligente, difícil de responder. Eu não sei mensurar quanto que perde, quanto que ganha. Talvez nem a diretoria toda junto, mesmo debatendo, vai conseguir te responder isso. Mas eu acho que com boa vontade, com muito trabalho, eu acho que é possível. Tem um ditado japonês que fala o seguinte: Doryoku sureba darademo jouzu ni naru. Você deve falar um pouquinho, que você é descendente. Nem um pouquinho. Sacanei você agora, hein, nego? Que diz o seguinte: se com força e determinação você é capaz de tudo. Então eu acredito no meu trabalho, acredito na minha equipe, acredito na diretoria do Botafogo, acredito na torcida, e eu sei que todo mundo vai nos apoiar e a gente vai conseguir recuperar o tempo perdido. A diretoria falou que se o time não jogar nada, a culpa é toda minha, mesmo eles tendo contratado os 24. É hora engraçada, cara. Foi fraca a piada, né? Mas quando você quer fazer omeletes e os ovos que me derem, eu vou fazer o melhor omelete que tiver dentro da minha possibilidade. Então eu vou pesquisar o melhor tempero, ver a melhor maneira de usar os jogadores que estão contratados na minha maneira de jogar. Existe aqui um link muito grande entre a diretoria e o que a comissão técnica pensa. E essa maneira de pensar é que vai determinar os jogadores que a gente vai buscar. Eu sempre falei para a diretoria que os jogadores que eles me dessem, eu ia trabalhar, ia fazer o meu melhor para desenvolver o meu estilo de jogo com esse grupo, com esse time. Eu acho que é assim que tem que ser. Existem as dificuldades, todo mundo sabe, financeiramente falando, não dá para contratar jogadores, e todo mundo sabe que jogador bom tem um preço alto, e nós vamos, com os pés no chão, buscar aquelas peças que vão sustentar, que vão encorpar o caldo ainda mais, que vão fazer com que a gente tenha um equilíbrio, um elenco bem equilibrado, para suprir todas as necessidades. São muitos jogos em poucos dias. Nos primeiros 7 jogos são 20 dias, praticamente um jogo a cada 3 dias. Então não vai ter tempo de treinar, é só treinar e descansar. O máximo que vai dar para fazer é o famoso chático, né? Só posicionar e acertar os erros. A gente trabalha muito com analista de desempenho, com edição de imagens, quais são os erros, quais são os acertos, os 4 momentos do jogo, como melhorar as transições, como melhorar a fase defensiva, a fase ofensiva. Então nós vamos trabalhar dentro do que é possível, dentro da realidade do clube, para buscar as melhores oportunidades do mercado para fortalecer o elenco. É isso que eu tenho para te falar. A diretoria de futebol do Botafogo quer aqui dar as boas-vindas ao novo professor Wagner Lopes e toda a comissão técnica, o Benê e o Sandro, são muito bem-vindos, né? Particularmente, tanto eu, o Ari e o Rafael já compartilhamos desse mesmo pensamento. O professor Wagner é um professor atualizado, né? Tem uma visão moderna de futebol, teve sucesso por onde passou e tenho certeza que vai ter sucesso, vai encontrar o sucesso também aqui em Santa Cruz. A respeito do planejamento, só para que fique claro, a torcida botafoguense se tranquilize que o planejamento, em que pese as 2 perdas, as 2 baixas da semana passada, a saída do Ney Pandolfo e a saída do Pintado, o planejamento que foi traçado pela diretoria de futebol na segunda quinzena de setembro desse ano foi e está sendo cumprido dentro do programado. Nós já contamos hoje com 24 atletas no elenco, e esses 24 atletas são atletas do Botafogo, não são atletas do Pintado, não são atletas do Ney Pandolfo, são atletas da diretoria de futebol do Botafogo, né? E que agora passam a ser sob o comando do professor Wagner Lopes. Embora algumas peças tenham que se mudar no caminho, o planejamento segue dentro do planejado. As peças que estão por vir, que estão em fase de negociação, bem como os jogadores que já foram agregados ao elenco, já são de conhecimento do professor Wagner desde sábado, na primeira conversa que a gente teve, e
Vamos agora partir para uma etapa final, né, de finalização desse elenco e preparação. Quero lembrar que faltam ainda 40 dias para o início da competição, tempo mais do que hábil, né, para que essa preparação termine da maneira como planejado anteriormente.